Todos, se puderem vir mais para frente, já que somos poucos, é possível que alguém ainda chegue, né? Mas, para que nós possamos dar continuidade àquele quarto item que a responsabilidade hoje é dividida, não, ontem e hoje, dividida pelo nosso professor doutorando da ciência política, Nilson, né? Nilson Souza Filho. Conforme foi solicitado ontem, nós não tínhamos terminado esse quarto item, em que a gente vai passar com mais, procurar apresentar esse poder de violência naturalizado pelo sistema patriarcal, mas no sentido de que muitas coisas nós já mostramos ontem, né? Mas a gente vai tentar configurar na perspectiva de gênero também, né? Podemos começar? Cultura da violência. Essa representação do feminino, aquilo tudo que nós falamos ontem, vocês estão lembrados, repercutiu na mente o que nós falamos ontem, foi? Então, ela contra as mulheres e a violência de gênero, analisados pelos estudos da crítica feminista desde muitos anos. Nós acabamos de presenciar agora, né, a fala de uma negra de 1800 e tal, né, 1864, se não me engano. Ela não foi incluída entre as mulheres, e isso eu vou colocar, por isso que ainda não vou publicar minha tese de doutorado, porque ela disse, eu também sou mulher. Quer dizer, era uma negra, ela não tinha sido incluída no grupo de mulheres que tinha criado o sufragismo nos Estados Unidos. E isso eu não falei, não sabia, não conhecia. Só em 2018 que nós tivemos a Angela Davis, né? Eu não conhecia o trabalho dela. Impossível uma pessoa que está trabalhando com essa dimensão esquecer essa presença numa força importante para a cidadania. E a cidadania negra que teve uma força muito grande nos Estados Unidos. E era impossível, eu que trabalhei o tempo todo, né, sobre representação política, deixar de falar nesse processo da estrutura antirracial. Bem, então há dois aspectos. Isso aqui, nós vamos passar depois do feminismo, mas está lá. Um de reprodução e outro de crítica à reprodução desses modelos, que é, justamente, está todo mundo vendo, né? Está grande, está bonitinho aí? O patriarcado e o feminismo. O feminismo nós trabalhamos ontem na perspectiva de quê? Epistemologia crítica feminista, né? Mas eu trouxe rapidamente, a gente pode até passar depois. Bom, patriarcado, sociedades, culturas e poderes, e ninguém fala a respeito dessa luta pelo poder dentro desse sistema que está definido, né? Está definido. E eu vou, isso aqui tu sabes que tu me ensinaste, múltiplos tipos de sociedade, né? Que se organizam, oferece um sistema que circularmente tem definido a representação de humanos e humanas, e o sistema patriarcal. O que é isso, né? Caracterizado por um sistema social em que homens adultos mantêm o poder primário e predominam em funções de liderança política, autoridade moral, privilégio social e controle das propriedades.
No domínio da família, o pai, ou a figura paterna, mantém a autoridade sobre as mulheres e as crianças. Isso eu captei de vários autores, que se tornou o quê? A base da família. Vocês têm aquela dimensão da autoridade, né? E ainda tem uma situação, um modelo. Qual é o modelo? Homem, mulher, crianças, né? Não é isso? Então, são eles que determinam. Mas, na Constituição de 1988, vocês já sabem que isso acabou, né? Nós lutamos muito nos movimentos, nós estávamos sempre, nós garantimos milhões de assinaturas para que nós deixássemos lá para o Ulisses Guimarães e sua tropa, né, constituir mais um item dessa quebra desse sistema patriarcal. Essa adequação ao conceito de patriarcado, o pessoal da ciência política ou pessoas que queiram ver no momento contemporâneo, ele se acha nesse trabalho, nesse livro, né, da Carole Papeman, que é o Contrato Social de 1993. Eu também tenho o PDF dela, tá? Aí aqui é um conceito que nós recebemos lá no Ministério das Mulheres, em 2009, que eu era parte de lá das consultorias. Então, esse conceito eu achei fascinante. Sobre política social, extraído dessa Kate Miller, né? Uma estrutura social que é um sistema, aquilo tudo que nós já apresentamos aqui, é isso que a professora Esperança Bosch, que ela apresentou no grupo de investigação de estudo de gênero internacional e para nós também como consultoras. No âmbito da família, essa ideologia tem sido definida como que nós já vimos agora, tá? Credencia que legitimam o poder e a autoridade dos maridos sobre as mulheres e em matrimônio no par, né? Ou no par, né? Em La Parreira. Um conjunto de atitudes e crenças que justificam a violência contra aquelas mulheres que violam o que se percebe que violam os ideais da família patriarcal. Então, reparem que aí o sistema patriarcal e essa especificidade da professora de Esperança, ela está muito focada na dimensão do patriarcado na família e que a gente sabe o que é explorado e o que é qual é a violência que nasce nessa relação homem-mulher, num casamento. Os elementos críticos ao patriarcado, classificação das mulheres pela biologia, nós vimos, seres determinados pela natureza, porque o corpo era considerado algo natural. Determinação dos papéis de esposas e mães e filhas, né? Que aí, das mulheres, de modo geral, associação de uma outra imagem, servir à procriação da espécie. Olha aí, né? Papel do sexo, fundamentalmente procriação, influência do catolicismo oficial de Roma, o sexo exercido como prazer, era pecado. Até de falar em sexo era pecado. Deveriam permanecer no espaço doméstico da vida privada, familiar, exercendo um trabalho não remunerado como gestoras da família. Vocês estão vendo esses itens que foi que eu classifiquei como elementos da biologia, mostrando como daqui nascem o quê? Os elementos da violência. Os elementos do poder que efetivam essa violência. Certo ou errado?
Estou brincando. Então, consequências, as mulheres aprendem a ser femininas. Vocês sabem, o nosso companheiro falou a respeito ontem, né? E submissas, e são controladas nisto, e também os homens são vigiados na manutenção de sua masculinidade. Quando nós feministas falamos, aí a gente fica pensando gênero e mulheres, mas a gente esquece muitas vezes, e muitas feministas não aceitam colocar essa dimensão da educação masculina, que foi muito séria, né, que ainda é muito perversa. Os homens devem aprender a ser dominadores e ativos, as mulheres a serem submissas, e se as mulheres devem ser castas, os homens devem conhecer os limites para atentar contra essa castidade. Lembrem-se que também houve o foco da Ângela Diniz, né, quando se falou ontem a respeito. Então, a crença nesses sistemas é isso que eu quero colocar, que é a validação da hierarquia, com esses discursos, a validação da hierarquia, o dominador procura justificar as atrocidades cometidas pelos homens às mulheres, como a cultura do assédio. Só para falar no assédio, vocês sabem os níveis do assédio, né? E o feminicídio. Então, o que é que seria o assédio? Estou colocando aqui, né? Conduta abusiva, o assédio moral, eu já falei, estou especificando, não vou especificar a sequência de outras formas de assédio, porque há muitas formas. Conduta abusiva que se dá através de comportamentos, palavras, atos, gestos e escritos, que possam trazer dano à personalidade, à dignidade ou à integridade física ou psíquica de uma pessoa, e pôr em perigo seu emprego ou degradar seu ambiente de trabalho e a sua própria vida. Vocês veem a situação grave dos fake news, né? Da situação grave de tudo aquilo que vai promover vamos dizer, o assédio moral contra alguém, contra as mulheres. Eu achei interessante, né? Hoje eu vou assistir a novela. Não, eu vou assistir ao jogo. Pode ir embora, tem uma televisão, né? Pode ir embora. Tem um filme que fala a respeito, um filme, esqueci o nome, devia ter me trazido, muito interessante, que fala a respeito dessa questão não é só uma, são múltiplas, né? Múltiplas mãos. O feminismo, nós já vimos ontem muitas coisas. Vocês querem que a gente passe sistemático? Sim. Ou querem? Professor, como a gente já viu ontem, só uma sugestão, tá? Que a gente pode até ver mais, porque ela pode querer passar, né? Tem muito conteúdo. Ela pode fazer uma passança bem rápido. Sim, pois é, realmente posso fazer isso. Eu trouxe essa imagem, essa pintura de Cavalcante, porque mostra que nós não ficamos submissas, nós lutamos. Foi assim, interessantíssimo. As mulheres protestando em 1941. Nós temos que colocar nossa cabeça para ver no cinema, nas pinturas, sabe? Eu tenho até um texto que fala a respeito das roupas no cinema, sabe, pinturas e museus, sabe? Achei muito interessante, porque só se vê homens como pintores. E eu descobri quantas mulheres eu descobri, quer dizer, quando a minha leitura foi justamente em função daquilo que eu estava vendo dentro dessa sociedade masculina, né? Professora, eu li um artigo também, não recordo agora aonde, ele é nem um autor, mas
falando sobre isso também das praças, dos bustos serem todos homens, os homenageados. Cadê as mulheres dessa época? Você não viu uma estátua de uma mulher nas praças? Nas praças públicas. Porque eles são públicos e nós somos privados, supostamente, né? Quer dizer, porque eu acho, Michelle Perrault tem o livro dela, em que ela trata muito sobre isso, né? O título, vê aí qual é o título do livro, que são tantos, da Michelle Perrault, mas esse tem três situações em que ela trabalha. Então, a trajetória histórica do feminismo, as mulheres começam a articular tanto na teoria como na prática, tá? E se vê no século XIX, ele aparece pela primeira vez, né? Um movimento social de caráter internacional, tá? Crítica às concepções sobre as mulheres no sistema patriarcal. Ali foi a exposição do que era. Aqui, as críticas do feminismo a isso, né? Reformulação à luz dos estudos e pesquisas do significado de gênero como homens e mulheres não são apenas naturais. Modos de encarar o corpo são elaboradas, vida social, cultura, sociedade, não é uma relação pré-determinada por diferenças psicológicas. Homem é igual a racionalidade e mulher a afetividade. Viram que nós vimos ontem um dos itens fundantes, né, do texto que nós tratamos a respeito da epistemologia do conhecimento, de como a ciência é objetiva e racional, não foi? Indivíduos que se constituem por si sós, mas nas interações. Ninguém vive só. Nós temos sempre um processo relacional que nos diz alguma coisa, né? Feminismo, a dimensão da vida humana, isso tudo nós mostramos ontem a respeito da epistemologia, tá? Conceito de gênero e elementos críticos do patriarcado, a opressão e a consideração, que eu acabei de falar, lutas das mulheres por direitos, historicamente, nem todas as sociedades subalternizam, nem todas as mulheres se deixam submeter. Nós temos que trabalhar essa questão de considerar que dentro de um sistema patriarcal tudo é submetido às regras, mas nós fugimos, nós somos ousadas. Então isso mostra que nós temos possibilidades de sermos o quê? Resistentes, né? E fugirmos disso aí. A nossa colega ontem contou o que é que ela falou para o professor que disse que ela já estava, né, estava pronta e acabada no curso dela. Sabe? É muito importante. Nem todos os exemplos de mulheres, procurar ver nas nossas pesquisas os exemplos das mulheres que romperam com esses papéis. Nossas avós, nossas mães, nossas bisavós, os nossos parentes que nos antecederam, e nós mesmos, incluir em nós mesmos o que é que nós estamos fazendo nessa ousadia de homens e mulheres, entendeu? Né? A relação mulheres, abrangência coletiva, emerge com a modernidade, Revolução Francesa como se dá, né? Aquela que lutou pela sua cidadania, ela foi guilhotinada, né? Olímpia de Gouges, que lutou e o promotor disse que ela estava entrando numa área que era própria dos homens e foi guilhotinada. Olímpia de Gouges, vocês conhecem a história? Não? Nunca viram? Muito importante. As mulheres reagiram, está aqui, Olímpia de Gouges.
luta de mulheres pelos direitos no século XX. Professora, Oi. isso não apareceu no meu livro de história quando eu fiz lá. De ninguém. Ninguém aparece. E a gente tem que trazer para a gente perceber e procurar, sabe? Nós temos formas de procurar e temos formas de saber. Daí né? a importância também da luta, que essa disciplina, né, nas escolas tenha esse episódio aí, que também é um instrumento, né? Com certeza, quando discutir a cidadania, tem que falar do Olímpio de Gouges. Tudo isso aqui são as lutas das mulheres, aonde elas chegaram, tá? Século XIX, a Nízia Floresta, brasileira Augusta, que ela escreveu um livro, que era justamente a educação das meninas. Ela esteve no município, as feministas de lá, de Alagoas, né? Criaram uma cidade, Nízia Floresta. Nós jantamos lá no Nízia Floresta, é linda a cidade, muito bonita. Elas lutaram e conseguiram. Eu estive lá. Tem lutas das mulheres. Eu estou mostrando isso tudo. Quer dizer, tudo isso a gente estuda e traz para discutir. Mas como eu faço eu agrego muitas informações, eu já ultrapasso as pessoas e não dá. Década de 60, muitos movimentos sociais de contestação, né? Olha aí. E as lutas das mulheres por direitos, pílula anticoncepcional, as mulheres dos movimentos feministas ganharam as ruas, tá? Isso tudo são elementos que muita gente não conhece. Vocês conhecem alguma coisa que eu estou pondo aqui? Algumas já conheciam, né? Mas não que, por exemplo, universidades, escola, não é apresentado. Né? E eu trago como forma de reproduzir aquilo que eu estudo e aquilo que nós devemos entender da luta das mulheres pelos direitos, né? E nesse percurso contra o estado da cultura, o modelo feminismo, né? Os vários movimentos de mulheres, né? Que não foi só o movimento, múltiplos aqui, né? E elas começam a lutar pela identidade delas. Cada um desses movimentos, ela não é só uma aula, mas é uma disciplina, né? Concordo? Só como referência para mostrar que nós não estamos de fora do processo que, inclusive, a professora anterior falou a respeito, né? São 3 lâminas que eu tirei, que eu capturei de uma professora que trabalha que fez também aquilo que eu faço, mas trouxe para mostrar como quem falou a respeito da questão do enegrecer o feminismo, não sei se a professora anterior falou a respeito, né? Como, né? Mas ela falou da Sueli Carneiro, né? Com certeza. Está aí. É o emergente movimento de mulheres negras sobre o ideário e a prática política feminista no Brasil. Quer dizer, antes os movimentos feministas não incluíam nenhum desses movimentos, e muito menos o movimento negro, que era algo importante. Você tem a Nilma Bentes aí, nós trabalhamos muito com a Nilma, entendeu? No movimento que ela cria, ela é uma das primeiras a trabalhar, e eu trabalhei com ela em pesquisa e tudo. Então, isso aqui nós buscamos assinalar justamente esses processos de identidade, do enegrecendo o feminismo, mulheres negras de desigualdade, mercado de trabalho, violência, saúde, meios de comunicação. Grande desafio, justamente,
articular e implementar propostas consequentes que estejam afinadas com um projeto radical de superação desses problemas, justamente aquilo que o Silvio Almeida tem no livro, né, fantástico do Silvio Almeida. Vocês conhecem o livro que é justamente sobre esse processo de estrutura do racismo no Brasil, né, na sociedade de um modo geral, porque a gente acha que não é racista, mas quando a gente percebe, em determinado momento, nós estamos compondo uma linguagem. Vocês não concordam? Que isso está aqui dentro? Professora, muito sério. Inclusive, sobre esse ponto, é interessante como o que existe hoje, ele vai se incrustando, sabe? Se colando, né, com uma espécie de naturalização. Já vem há muito tempo. Né? E só um ponto importante, eu tenho uma filha que é pessoa com deficiência. Então, eu resolvi ter um papel, pode ser até absurdo o que eu vou falar, mas eu não consigo identificar a palavra adequada. Porque o que eu vou falar é absurdo. Eu estou ajudando ela, não é isso, que é igual. Mas é interessante como, num determinado momento, eu vendo ali, é como se eu tivesse sentido a dor do aspecto doméstico. Vocês conseguem compreender? E aí eu olho para minha esposa e digo assim, meu Deus, olha aqui, olha como é as coisas. Porque eu estou ali, a minha filha está correndo, eu estou trabalhando, e aí eu tenho que levar na terapia, aí uma faz cocô, corre para cá, leve, vira, puxa, pega a caneta, risca a parede, joga para cá e tu está ali, né? E chega uma hora que tu fica extremamente estressado, né? Então a mulher, então é como se você sentisse essa dor, claro que nunca vai sentir, né? Porque, mas o que eu quero destacar é como se de repente viesse algo que dissesse, esse não é meu papel. Eu digo, mas peraí, calma, entende? Porque é esse. Você agrega isso, todas as situações então, femininas. A construção disso é um processo também. É complexo, entende? Só uma observação. Importante. Então, o que é que eu considero? Eu não fiz, como eu falei ontem para o Alexandre, não trabalhei o trans, né? Ainda não, mas tenho a professora do GPEM que trabalha, mas isso independe porque eu também vou trabalhar isso, tá? Então, é preciso ressignificar o olhar a transformar o fazer. Isso aqui é muito importante. Então, todas nós, mulheres do nosso planeta, nascemos livres e com dignidade. Nós temos o direito de ser sujeitos, não objetos da vida e na história. Artigo 1 da Declaração Universal dos Direitos das Mulheres como Direitos Humanos. Isso é uma outra discussão que veio em 1994, mas depois a gente fala disso. E a Rosa Luxemburgo, eu termino com ela dizendo, por um mundo onde sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres. E a Cora Coralina, eu sou aquela mulher que fez a escalada da montanha da vida, removendo pedras e plantando flores. Aqui é a taxa de homicídios da América Latina e do Caribe, mas eu passo para vocês, é muito importante a dimensão dos dados no mundo. A minha bibliografia e muito obrigada. Desculpem eu ter demorado muito. Agora eu passo a palavra para o nosso companheiro, professor Nilson. Quero pedir desculpas pelo tempo que eu passei. Quero pedir desculpa porque eu não faço. Nilson, coloca isso aqui, ó. Tira meu. Não, a senhora fica tranquila, a senhora avisa quando a senhora vai falar. Tá bem que existe. Aqui, não. Abrir. Tu tá em PDF? Onde eu abri aqui? Era para abrir aqui. Não. Abrir não. Não deixa.
Tinha que abrir, né? Aí a gente está naquela fala. Então, o que eu percebo, assim, é algo que me está no meio e que ainda levar a gente. Entende? Uma coisa assim muito. Você está aqui? Eu quero ver tua rosa. Gente, vamos fazer. Na verdade, ele é de um curso de especialização, né? Ele foi uma das nossas disciplinas lá do curso, né? Tinha mais ou menos esse nome. Eu tirei. Aqui é uma propaganda do GPEM, né? Que você já conhece. Nós temos o site aí, o Instagram. A gente vai deixar o Link. o PDF para vocês. Bom, a ideia é perceber o seguinte: o feminismo ele está em direção à igualdade e ao respeito humano. Isso é importante porque, de modo geral, as pessoas não conseguem compreender o que significa feminismo, né? Sobretudo em função dos 4 anos que nós vivemos, os anos políticos que o Brasil vem passando, com a ideia de ideologia de gênero e tudo mais, são fundamentalmente que a gente perceba isso, certo? Uma conduta livre, teórica e prática para o Estado democrático de direitos. O feminismo ele reorienta os velhos, entre aspas, instrumentos analíticos da sociedade. Não é que nós estejamos jogando fora tudo que foi produzido em termos de ciência, tudo que foi produzido em termos de epistemologias, em termos de construção de conhecimentos. O que está acontecendo a partir de uma episteme, ou seja, de um conhecimento que é subsidiado na percepção de feministas, é que ele vai reoperar os conceitos de democracia, ele vai reoperar o conceito de justiça, de liberalismo, de desenvolvimento a partir da dimensão dos gêneros transversalizados e interagindo com raça, geração, etnia, classe social. Deve propiciar uma renovação da cultura das questões políticas e econômicas. Um olhar renovado, é como se eu olhasse para o conceito de justiça e operacionalizasse ele de uma outra forma. Eu olho para a democracia e operacionalizo essa democracia de uma outra forma. E aí a importância de autoras, né, de feministas, a Lélia Gonzalez já foi citada aqui diversas vezes, que vão fazer pautas que decolonializam o pensamento, certo? E nós vamos falar muito sobre isso. Então, quais são as principais pautas? A biodiversidade, a diversidade cultural, saberes locais, o contexto latino, a questão da Amazônia brasileira, certo? A questão do território, o que significa território para o norte global e o que significa território para o sul global é totalmente diferente, né? Porque a apropriação do território do norte olha para o território do sul de uma forma colonial, né? E a ideia é fazer uma decolonização. Justiça ambiental, né? O que é ser mulher num ambiente de extração de recursos naturais, como é o nosso caso, e uma transição energética como uma agenda feminista. Então, o feminismo ele traz uma leitura crítica de toda a ordem social de gênero sobre a qual se formaram a economia, os estados modernos e os seus instrumentos, certo? Então, a própria construção de estado moderno, ela vai ser questionada justamente pelo feminismo. Então, nesse mini curso, nós temos essas ambições. A professora Luzia já discutiu bastante sobre isso no primeiro dia, que é reconstruir ou desconstruir, né, o pensamento político e as práticas violentas que foram naturalizadas pelo patriarcado, reorganizar a nossa perspectiva sobre o público e privado, e aí o exemplo do busto é algo assim crucial para que a gente entenda o que é o público e o que é o privado, né? Como essas mulheres não aparecem no público, né? Não existiam, claro que existiam, né? Mas só que elas não recebem hoje esse espaço, né? Porque é um espaço público. E analisar o pensamento político moderno e contemporâneo marcado pelo liberalismo democrático a partir da crítica feminista.
Aqui tem uma abordagem muito importante que o Alfredo Bose vai fazer em Dialética da Colonização, que ele vai explicar o que significa colonização. Porque o que nós estamos tentando fazer é desconstruir esse pensamento colonizado a partir de uma epistemologia que foi construída no norte europeu sobre o que significa democracia, liberalismo, Estado e tudo mais, né? Então, o que ele está dizendo? Que as relações entre os fenômenos deixam marcas no corpo da linguagem, tá? Então, nós passamos por esse processo de colônia e a gente fica marcado por esse processo no corpo da linguagem. Então, na perspectiva do corpus teórico, né, que a gente vai se especializar como uma ideia de decolonizar, se remete a uma empreitada acadêmica com consequências políticas importantes, né? E aí, essa ideia de colônia, culto e cultura, ela deriva de um verbo latino que é colo, que significa eu moro, eu ocupo a terra, eu cultivo e eu trabalho. Né, que origina umas outras palavras, que significam inquilinos que residem numa terra alheia, o agrícola, que está relacionado ao trabalho, o nicola, que é o habitante, e o colonos, que cultiva uma propriedade em vez do seu dono. Né? Então, isso vai gerar uma série de representações que refletem no nosso modo de pensar sobre quem nós somos. Ok? Então, só para deixar claro, não dá tempo da gente se debruçar tanto sobre todos esses trechos, né? Mas esse 3 ele é interessante, porque ele diz assim, ó, o traço grosso da dominação é inerente a diversas formas de colonizar e quase sempre sobredetermina. Tomar conta dele, no sentido básico de colo, importa não só cuidar, mas também de mandar. Né? Então tem essa ideia do mando, tem essa ideia da pauta, o que se deve estudar. É isso que essa epistemologia está dizendo, né? O que você vai se importar. E é essa libertação que a gente precisa entender. Então, cultos é o campo que já foi plantado por gerações sucessivas de lavradores, né? Que se cultiva por séculos. É uma ideia de consolidação. Então, quando a gente passa por esse processo de colonização, a gente está passando por um processo de consolidação de ideias alheias às nossas ideias, né? Porque existem concepções, existe sociedade, existem trocas, existem relações sociais, econômicas, políticas próprias desse território, que passa a partir de então por um processo de dominação, de consolidação da importação de outras ideias, de outras relações e tudo mais. Então, cultura de cola origina-se outro particípio que é culturos, né? Que se vai trabalhar, o que se quer cultivar. Então, o significado geral, que é o conjunto de práticas, de técnicas, de símbolos e de valores que se transmitem às novas gerações para garantir a reprodução de um estado de coexistência social. A educação é o momento institucional desse processo, né? Então, o final, urus, de cultura, esse trabalho que ele faz lá, etimológico no livro, né, o Alfredo Bose, remete a um porvir, remete a uma direção. Então, é uma meta. A professora falou ontem, né, a professora Jaqueline falou que o Brasil tinha uma meta de embranquecer em 100 anos, né? Então, essa é a meta da colonização. Então, existe um planejamento, existe um Estado planejando o que deve ser estudado, o que deve ser pautado, o que deve ser construído de conhecimento. E é isso que essa epistemologia feminista vai dizer, calma. Não é exatamente isso que a gente está entendendo sobre o que deve ser pautado. Oi. Rapidamente. Eles criaram tudo isso na colonização. Aí a nova epistemologia ela vai voltar nessas engrenagens do passado. Exatamente. Eles para reconstruir. Mas essa nova epistemologia, os pensadores eles estão criticando essa artificialidade, dizendo que não teve artificialidade. Como assim? Que os colonizadores vieram para cá para fazer essa. Como se. Não é teoria da conspiração, mas foi muito articulado, pensado. Elas estão dizendo, estão concordando com isso, né? A ideia fundamental é o seguinte: nesse processo de colonização, existe uma sobredominação da linguagem do pensamento, certo?
E essa dominação da linguagem, do pensamento, cria as categorias que a gente trabalha hoje, como democracia, justiça e liberalismo. O que o feminismo vai fazer, e a gente vai ver logo mais? Ele vai reconstruir isso aí. Ele vai contar uma nova história sobre como essa epistemologia deveria ser contada, questionando que a democracia subalterniza corpos, certo? Nessa democracia, esse conceito de justiça, ele não é justo para todos os corpos, certo? Essa ideia de liberalismo, ele não liberta todos os corpos, tá? E a gente vai ficar mais claro lá na frente. Então, olha só, dentro dessa percepção, o açúcar eliminou o índio, né? O gado expulsa o poceiro, a soja o sitiante e a cana o morador. É isso que foi dito lá, né? Então, a gente passou e passa por um processo de colonização que não está atrelado à terra propriamente dita, mas está atrelado ao nosso terreno cognitivo, certo? E é isso que o feminismo vai discutir. Então, são esses mesmos colonizadores que vão discutir e conceitualizar alguns termos que fortalecem uma epistemologia hegemônica como categorias universais do pensamento, né? E aí a gente vai discutir filosoficamente a constituição de um contrato social, né, que você já deve ter escutado bastante, que esse contrato social ele nos retira de um estado de natureza, né, para construir uma sociedade política em que o indivíduo ele dá poder para as instituições e as instituições têm o poder de punir esses indivíduos. Então vejam vocês, nós estamos construindo uma ideia de uma sociedade que se baseia em um contrato em que nós não seremos capazes de resolver nossos próprios problemas pelas nossas próprias paixões e nossos próprios desejos. Então, o que a filosofia vai pensar a respeito desse problema? De imaginar que o terreno do vizinho é mais verde, né? Então, quem vai intermediar a relação entre eu e o meu vizinho? Uma pessoa pública, que é o Estado. Só que nessa construção, nessa acepção filosófica da construção do Estado, existe o contrato. Então, olha, eu não vou invadir o seu terreno, você não vai invadir o meu terreno, e a gente cria uma pessoa pública, uma terceira pessoa para resolver essas nossas questões, né? É isso que a filosofia vai discutir, e aí a gente vai perceber que a vida política é uma invenção, né? A democracia é uma invenção, a operacionalização dos outros conceitos são invenções. E a gente vai discorrer sobre esse aspecto da filosofia política, e nós temos aqui Locke, nós temos Rousseau, que vão discutir sobre isso, né, que são os filósofos contratualistas. E diz assim, o pacto social é o quê? Ele deixa nítido o papel do soberano. Uma ação soberana é aquela em que pensa no povo e, por consequência da vontade geral, o governo depende dos costumes que estimula. O homem nasce livre, mas por toda parte está agrilhoado. Então, o que legitima essa mudança? É uma ordem social que serve de base aos direitos que fundam as convenções. Então, vamos lá. O que está dizendo Rousseau? Que as pessoas nascem livres, só que, por todos os lados, existem agências forçando ela a fazer tal coisa, certo? Essas agências podem ser as suas próprias paixões. Então, como é que a gente vai resolver o problema? De que forma a gente vai resolver esse problema? De que forma a gente vai mudar, vai tornar o homem livre novamente? Através de um pacto social, né? Então, através de convenções. Então, o homem convenciona com o outro. E perceba que eu estou falando o homem, né? O homem convenciona com o outro o que ele vai decidir sobre a sociedade. Ok? Então, ele vai definir, então nós precisamos criar mecanismos de democracia, nós precisamos criar instrumentos de justiça, nós precisamos criar instrumentos de polícia, nós precisamos resolver o problema dessas paixões. Certo? E as convenções, elas são a base de toda autoridade legítima. E aí essa discussão sobre contrato, ela vai se consolidar ao longo do tempo. Aí o item 3 diz o seguinte: o corpo político ele é uma criação voluntária de indivíduos determinados a promover uma comunidade. Então, como nós teremos uma comunidade? A partir de um acordo entre nós, sobre o que é melhor entre comunidades, né?
Então, olha só, o dever, ele contém o impulso humano e o direito contém o apetite. Então, como é que nós vamos resolver nossos problemas? Como é que nós vamos nos construir enquanto sociedade? A partir de um direito. O direito, ele vai deter o meu apetite, ele vai me controlar, ele vai estabelecer uma ideia de controle sobre mim. Certo? Então, o entendimento da organização de uma sociedade civil ocorre fundamentalmente pela construção e pela perspectiva filosófica desses europeus. Então, nós absorvemos, compreendemos e reproduzimos tudo isso, né? Então, nesse sentido, nós somos liberais como eles são democratas liberais. Então, olha, para que nós resolvamos o nosso problema, nós vamos entrar num acordo. Você tem uma ideia de liberdade nisso. Essa ideia de liberdade é a convenção que a gente estabelece, e essa convenção cria um direito, cria um Estado, e ao mesmo tempo que a gente obedece a esse Estado, nós estamos obedecendo a nós mesmos. Por isso que nós somos livres, né? Só que isso é uma epistemologia europeia, certo? Que está muito relacionado à nossa percepção sobre o Estado. E aqui nós vamos discutir também essa ideia de democracia, né? E essa ideia de democracia, ela se sobressai a partir do momento que essas convenções são estabelecidas, certo? Nós vamos passar rapidamente em função do tempo. Aí o que diz aqui, ó? Certos tipos de direitos, liberdades e oportunidades são fundamentais para o processo democrático. Direito à livre expressão, à organização política, à oposição, a eleições justas e livres. Então, existe uma cultura política necessária para dar suporte à existência de uma ordem democrática. Certo? A democracia produz uma liberdade de autodeterminação. Olha só, essa ideia de conceitual do contrato gera uma ideia de democracia que gera uma liberdade de autodeterminação. Certo? É importante frisar muito bem isso. Numa democracia, e somente numa democracia, que as decisões quanto à Constituição e às leis são decididas por uma maioria. Não sei por que esse slide ficou assim, mas o ideal político é diferente das... Olha só o que diz aqui, ó. A democracia produz uma liberdade de autodeterminação. Mas o ideal político é diferente da experiência humana. Então, quando o feminismo percebe que as mulheres não se autodeterminam como a democracia prometia, como o contrato prometia, elas começam a colocar um X nessa questão, certo? E aí vem o contrato sexual. Esse livro ele vai definir, e não é um livro visto, não é um livro tão debatido, nem é lido, sobretudo em programas que discutem a política fundamentalmente, mas ela diz assim, ó, falta algo essencial na discussão em andamento. O contrato sexual nunca é mencionado. Ele é uma dimensão suprimida da teoria do contrato, uma parte integrante da opção racional pelo conhecido acordo original. O contrato original, como em geral é entendido, é apenas uma parte da gênese política descrita nas páginas dos teóricos do contrato clássico do século XVII e XVIII. Então, o objetivo desse estudo é romper as camadas da autocensura teórica. Então, essa autodeterminação que a democracia prometia a partir de um contrato, ela nunca chegou nessas mulheres, né? Então, o que significa democracia liberal, portanto? É uma democracia e um contrato estabelecido por homens. Então, quando esse contrato cria um ambiente público e quando esse contrato cria um ambiente privado, ele separa os corpos. Por isso que o contrato não é um contrato meramente social. Ele é um contrato sexual. Ele é um contrato que, na verdade, cria uma hierarquia, cria uma subalternização de determinados corpos em relação a outros. Certo? Então, se a democracia que foi criada a partir do contrato social
promete autodeterminação e não consegue atender essa promessa, então significa que essa democracia precisa ser revista, né? Que esse pacto original precisa ser revisto. Então, o contrato social relaciona-se a desenvolvimentos políticos amplos, numa interpretação da democracia como uma iniciativa individual. Então, o pacote político completo é vendido sob a denominação de liberdade. Né? Ela está falando que, numa interpretação como uma iniciativa individual é uma escolha. Então, ela está justamente questionando que as mulheres não fizeram essa escolha, não assinaram esse contrato. Elas estavam em algum outro lugar que não era esse lugar. Né? E é uma venda sob o nome de liberdade. Então, calma. Essa democracia liberal, ela é liberal, como o Alfredo Bose falou na dialética da colonização, que existe um liberalismo europeu e existe um liberalismo brasileiro, bem com a cara tupiniquim. Por quê? Porque a escravidão estava acontecendo no momento que o Brasil era um Estado liberal. Então, era uma escravidão entre dois liberalismos, o europeu e o americano. Então, esses conceitos, eles são operacionalizados a partir de quem operacionaliza ele. Certo? Então, se eu operacionalizo justiça, essa é a ideia da crítica feminista. Se eu operacionalizo justiça pela crítica feminista, a minha ideia de justiça é totalmente diferente daquela que foi construída ao longo dos séculos. Porque essa ideia de justiça construída ao longo dos séculos surge a partir de um contrato social que não recebe a autodeterminação das mulheres. Não recebe a livre escolha delas, entendeu? Então, a teoria do contrato diz respeito bem mais do que a meras ficções políticas, porque os teóricos pretendem mostrar como as principais instituições políticas são compreendidas. A cidadania, o trabalho e o casamento são todas contratuais. Mas como são vistas pela ótica de uma teoria do contrato extremamente mutilada, de fato, uma teoria que foi literalmente castrada, o contrato social e o de trabalho são sistematicamente deturpados e o de casamento geralmente é ignorado. Então, o contrato social, ele pressupunha o contrato sexual e de que a liberdade civil pressupunha o direito patriarcal. Então, o que o liberalismo promete? Uma liberdade civil. Só que, na hora que ele entrega a liberdade civil para os homens, ele cria o direito patriarcal, que coloca os homens no ambiente público e as mulheres no ambiente privado, né? Então, o contrato social é um contrato sexual e a liberdade civil, na verdade, é um direito patriarcal que foi criado. Esse livro aí é publicado quando mais ou menos? Eu acho que ele é publicado em 98, né? Então, esse livro, ele cria uma epistemologia que desestabiliza toda a construção teórica do que é democracia. Ele desestabiliza toda a construção teórica do que é o contrato, né? Do que é democracia. Então, a gente aprende o que é democracia a partir desses teóricos do contrato e a gente precisa aprender o que significa democracia para essa percepção feminista. Né? É uma democracia? Não. É a criação de um direito patriarcal. Por isso que a pauta feminista é tão irradiante para a gente aprender com as feministas. Porque ela profundamente ela enfrenta uma distorção absurda e a partir dessa distorção ela escancara essa víscera, vamos dizer assim. E a partir de escancarar isso se conecta, né, com outras questões também que foram nesse momento também, vamos dizer assim, invisibilizar o foco, que a gente vai entrar para a pauta LGBT+, né, e outras questões também, é muito interessante por causa disso. Né? É por isso que casa muito com o minicurso anterior, porque o minicurso anterior é uma outra epistemologia que questiona essas epistemologias criadas, né? Então, bom, o que é o conhecimento? Porque a gente vai criando uma redoma
ao conceito de democracia como se nós fôssemos atingir o ponto ótimo de um Estado democrático de direito. Só que a própria constituição desse direito e a própria criação das leis que regimentam esse direito, ele devolve para o homem uma liberdade civil e entrega à mulher um direito patriarcal, né? Então, é preciso olhar com muito cuidado tudo que é criado. Então, essa ideia de justiça, essa ideia de violência de gênero, essa de violência política de gênero, ele já é o resultado de um olhar, de uma perspectiva feminista que questiona essa justiça. Bom, que justiça é essa, então, que está sendo colocada como a melhor justiça se ela privilegia alguns em relação a outros? E aí, esses conceitos vão se desdobrar nas instituições. Aí se desdobra nas instituições de controle social, se desdobra nas instituições se desdobra nas políticas públicas, né, na escola. Então, assim, o que acontece? O Estado brasileiro, durante muito tempo, pensou, bom, as mulheres estavam visibilizadas em casa, então as políticas que vai trazer essas mulheres para o mercado de trabalho são cursos de corte e costura, né? Então, assim, é uma coisa que não é compreendida de fato, né? Porque esse Estado ele nasce a partir dessa ideia de contrato. Então, o contrato social, né, na percepção desses contratualistas, ele é a base da sociedade civil, ele é a base do direito político, a base da autoridade legal do Estado e a base da legislação civil. Então, é sobre tudo isso que nós temos que colocar uma interrogação, né? Então, o que o feminismo faz? Ele reconta essa história perdida. Porque o contrato original é, na verdade, um pacto sexual social. Aí o que a autora vai dizendo, né? A metade perdida da história conta como uma forma caracteristicamente moderna de como o patriarcado se estabelece. Então, a nova sociedade civil criada através do contrato original é uma ordem social patriarcal. A teoria do contrato social, convencionalmente, é apresentada como uma história sobre a liberdade. Os homens, no estado natural, trocam as inseguranças dessa liberdade pela liberdade civil e equitativa, salvaguardada pelo Estado. Então, olha como é bonito, né? Só que, se fosse no caso do Brasil, metade da sociedade estaria de fora, né, dessa história de liberdade. Porque quando não há Estado, há liberdade total. Só que essa liberdade total ela é perigosa. Então, na ideia do pacto original, nós precisávamos criar um Estado para nós termos uma liberdade civil controlada pelo Estado. Se todas as pessoas estivessem incluídas, até que seria uma ideia boa. Só que ela não uma parte da sociedade ela é excluída desse contrato. Então, outra interpretação é de que a liberdade ela é conquistada por filhos que renegam sua rejeição natural aos seus pais e substituem o regime paterno pelo governo civil. Então, o direito político, enquanto direito paterno, é incompatível com a sociedade civil moderna. A sociedade civil surge depois da destruição do regime paterno ou patriarcado. E a nova ordem civil parece ser, portanto, antioposto patriarcal. Ela está fazendo uma discussão entre como essas pessoas elas eram mantidas dentro da família e como era o pai que tinha essa prerrogativa de controlar forma de ser, forma de pensar e forma de agir. Então eu me liberto dessa ideia de família e passo a uma ideia de civilidade. Então é daí que surge essa ideia de civilidade. Uma sociedade civil, na verdade, ela vai ser controlada pelo Estado. Então essas leituras elas não mencionam que há coisas em jogo além da liberdade, que é a dominação dos homens sobre as mulheres e o direito masculino de acesso sexual regular a elas estão em questão na formulação do pacto original. Então, o contrato social é uma história de liberdade e o contrato sexual é uma história de sujeição. Essa é uma definição muito importante que ela faz. Essa ideia de que todos nós somos livres, na verdade,
ela cria uma liberdade para uns e uma sujeição para outras. E essas leituras clássicas não mencionam que há coisas em jogo além da liberdade, que é a dominação dos homens sobre as mulheres e o direito de acesso regular aos seus corpos. Então, o contrato original cria ambas, ela diz. Cria uma liberdade, realmente, os homens conseguem ficar livres, mas cria uma submissão ao mesmo tempo. A liberdade do homem e a sujeição da mulher derivam do contrato original e o sentido da liberdade não pode ser compreendido sem a metade perdida da história. O pacto original é tanto um contrato sexual quanto social. É sexual no sentido de patriarcal, isto é, o contrato cria o direito político dos homens sobre as mulheres, e também sexual no estabelecimento de um acesso sistemático aos corpos das mulheres. O contrato está longe de se contrapor ao patriarcado, ele é o meio pelo qual se constitui o patriarcado moderno. Então, lembra que os teóricos dizem que nós estamos nos libertando da família, daquele direito familiar, né, consuetudinário, passa a ter uma liberdade civil, ou seja, nós temos no Estado a livre escolha. Na verdade, ela diz que não, ele não se contrapõe ao patriarcado, ele cria um novo patriarcado. E a ideia de liberdade civil rompe o patriarcado? Não. É o meio pelo qual ele se constitui. Então vocês percebem que... Pode falar. A tese que ela coloca, né, que cria-se o contrato social, né, e aí a minha dúvida ela está dizendo que por não ter um contrato social, o contrato sexual ele é criado também. Mas antes, né, no feminismo veio no século XVIII. Então, antes do século XVIII seria, de fato, uma nova criação ou uma continuação do século XVII? Como é que seria? Como era a confusão do contrato sexual? O que pode falar do Brasil? Não, ela diz o seguinte, o surgimento do Estado moderno, ele surge a partir de uma ideia de contrato social, que cria uma liberdade civil. Ao contrário de que antes do surgimento do Estado moderno, existia uma liberdade, só que ela era uma liberdade perigosa. Porque eu era livre para fazer o que eu quisesse. E eu poderia ultrapassar... Eu falo muito da terra porque está muito relacionado à propriedade. Então, dentro dessa ideia de Estado, de natureza, eu poderia fazer tudo aquilo que eu quisesse. Inclusive, eu como pai podia podia resolver minhas questões da forma que eu quisesse, assassinando, sei lá, da forma que eu quisesse. Quando os teóricos do contrato dizem que o Estado moderno surge, ele cria uma liberdade muito mais segura. Porque eu entrego aquele meu direito privado para construir um direito público que vai regulamentar todas as nossas relações. O que ela diz, quando esse contrato social se estabelece, ele cria uma liberdade para o homem e uma sujeição para a mulher. Porque ela não está inserida nesse pacto. Ela não foi perguntada sobre esse pacto. Ela não dialogou sobre a construção desse Estado. Esse Estado é um Estado masculino. É um Estado que sujeita as mulheres, que cria o direito patriarcal. Não é um direito civil, é um direito patriarcal. Na verdade, essa teoria ela aparece como sendo uma construção masculinizada da situação. Sim, esse que é o grande problema, porque a sujeição ela estava presente, só que agora é legitimada pela criação de um Estado moderno. Entendeu? Isso que é o pior, porque a ideia de racionalidade, a percepção que a gente tem sobre racionalidade é que ao longo do tempo essa racionalidade vai trazendo maiores liberdades. Na verdade é o contrário. A racionalidade cria um Estado para sujeitar ainda mais, de forma pensada, calculada, deliberada sobre a sujeição dessas mulheres. Entendeu? Essa pergunta dela, né? A gente às vezes assiste aqueles filmes, vamos supor, da Idade Média, que o cara ele estuprava as filhas, tinha relação com todas as mulheres, sujeitava, vamos dizer, o estado de natureza, um estado de muita violência e tal, mas ninguém ainda tinha se tentar, vamos dizer assim, para organizar a parada, entendeu?
E era um momento terrível, era um momento desprezível. Sim, claro, mas eu acho que quando chega nesse momento, é como se a gente chegasse aqui, uma comparação esdrúxula. Olha, bora organizar, vamos se reunir, porque o negócio está pegando, né? Só que se reuniu, é como se esses que pensaram fizeram esse pacto, excluíram as mulheres e não deram essa autodeterminação que teve essa liberdade de ser, mas depois, pelo ideal democrático, elas perceberam, então, uma coisa errada pelo ideal. Né? Na verdade, o contrato, o que esse Estado, ele legitima essa diferença que você está mencionando anterior, que antes da dimensão da criação desse Estado moderno. O que a criação do Estado moderno faz? Ele legitima essa diferença, ele subalterniza essa diferença a partir da lei, a partir da instituição, das instituições, da criação, institucionaliza essa diferença. E que é muito pior. Por quê? Porque olha o que diz aqui, todo esse Estado, ele cria a sociedade civil. Então, aquela diferença que é percebida antes do Estado moderno, quando o Estado moderno, na verdade, vai criar uma autodeterminação, ele não consegue alcançar essas pessoas. É uma autodeterminação de algumas pessoas em relação às outras. Então, a base da autoridade legal do Estado é patriarcal. Por isso é que o estupro, como um tipo penal, vai surgir muito tempo depois. É por isso que as mulheres vão voltar muito tempo depois. Porque, bom, é democrático? Sim. Para quem? Então, a ideia é a gente perceber como esse conceito de democracia é operacionalizado pelos agentes dessa autoridade do Estado. Certo? Muitas coisas ainda são hoje, o estupro dentro do casamento. Exatamente. Então, olha só. Bom, se a base da legislação, a base da autoridade do Estado é patriarcal, então todos os direitos que são percebidos, como a gente está discutindo agora a maternidade na representação, é totalmente ignorado. Por quê? Porque a base da construção social legítima e da civilidade desse Estado é um contrato sexual, não é um contrato social. Porque se fosse social, ele envolveria todas as pessoas. Ele é um contrato do sexo masculino para o sexo masculino. Certo? Rapidamente, nesse aspecto, sim. Como é teu nome? Tuane. Rapidamente, então, na ciência política, né, que ele está enfrentando essa filosofia política que se constrói, nós trabalhamos com esses autores das teorias da suposta democracia. Então, existe esse primeiro, que se trata de uma teoria, quer dizer, isso tudo são teorias para chegar a um denominador comum de uma invenção no Estado moderno, né? Que tem definições. O primeiro é o Hobbes, em que o que ele diz? O homem é o quê? O lobo do homem, né? Então, é a partir daí que vai se configurar, são configurações teóricas. E quando nós pegamos essa epistemologia feminista, nós reformulamos esses senhores. Nós fomos obrigados, no meu caso, quem trabalhou no Ciência Política 1, que trabalhou com os justnaturalistas? Aqui, tem alguém? Trabalhou? Né? Mais ou menos. Nós trabalhamos. E elas são importantíssimas. Isso que o professor Nilson está colocando, ele é fundamental para que se observe, né, aquilo que se diz que o patriarcado acabou. Entendeu? Não existe patriarcado por condições específicas daquela anteriores, da anterioridade dele, entendeu? Só que para chamar atenção, por quê? Quando ele diz o homem é o novo homem, é porque o homem vivia em estado de natureza. É isso que, né, se constitui enquanto
as teorias justnaturalistas, certo? E que, no caso, as feministas, elas vão buscar essas teorias e reconfiguram essas teorias, né? Existe aquele livro da Anne Phillips, né? Gênero e Teoria Democrática. Procurem esse livro, é em espanhol, mas é importantíssimo. Ela vai pegar que a filosofia política vai chegar no Estado moderno e que nós precisamos estar atentas e atentos em relação a essas desconfigurações, como se estuda a colonialidade, né? Eu chamo de desconfigurações do processo. É porque parece assim, bom, chegamos no estado moderno, que bom que nós não estamos mais nas trevas, que bom que agora nós temos a luz. Bom, mas de que ponto de vista você está falando? Entende? Porque então significa dizer que essa autodeterminação que o contrato social, o Estado moderno e a democracia liberal promete, ela não chega a determinadas pessoas. E aí nós estamos falando de corpos femininos, mas se a gente for pensar, existem, a Simone de Beauvoir disse assim, não se nasce mulher, torna-se. Então, bom, essas mulheres, essas pessoas que se tornam mulheres ao longo do processo por uma apropriação cultural e ambiental, ela vai se constituir em diversos territórios diferentes. Então, existe a mulher indiana, existe a mulher da Palestina, existe a mulher brasileira, existe a mulher amazônica. Então, assim, essas pessoas, elas estão se autodeterminando, elas estão conseguindo alcançar aquilo que a democracia liberal prometia e aquilo que o Estado moderno promete, né? Porque, embora estejam constituídos no artigo 5º de que todos são iguais, bom, o Brasil é um Estado moderno? Bom, dependendo da forma como a gente observa isso daí, né? Como é que esses conceitos eles estão sendo operacionalizados ao longo do tempo? Só uma complementação. Pode falar. Ele fala que o sistema representativo criado aqui na época moderna, ele não responde, não consegue. A gente tem que pensar em outra coisa. E isso, pensando aqui pelo que está falando, é pergunta da colega. Então, essa luz, que está sendo jogada a partir da teoria feminista, por essa nova epistemologia, ela vem justamente para reforçar isso aqui. Porque você imagina, a gente vai num sistema representativo que tem seus aspectos que são importantes, né? Porque a gente tem que pensar como é que a gente vai não quero meter muito a representação. Tomar decisões. Tomar decisões, mas é algo que não consegue. Você vai chegar aqui, decidir uma pauta, alguma coisa, mas você está reproduzindo uma lógica que não consegue dar conta de nenhuma coisa. E é extremamente violento. Né? Então isso é um difícil desse. É por isso que o mini curso é gênero, poder e violência, porque essa violência ela não aparece, ela não gera um boletim de ocorrência, entendeu? Então ela é muito pior porque ela é legitimada pela racionalidade de um Estado moderno. Essa que é a questão. Como é que a gente vai discutir uma violência legitimada? Não é? Tem gente que acha que não faz parte das discussões faltar coisas nesse sentido. Só que a violência está aí. Né? Ela é escancarada a partir de uma nova epistemologia que vai discutir a construção de uma democracia que, para uns é liberdade e para outros é violência. Para uns é autodeterminação, para outros é um aprisionamento. Essa que é a grande luz, na verdade, né? Que a gente acredita que ao longo do tempo vai construindo uma racionalidade. Na verdade, essa racionalidade é uma fabricação, né? É uma venda, como ela diz, é vendido uma certa liberdade por esse Estado moderno. Então o patriarcado deixou de ser paternal
há muito tempo, que é aquela discussão que ela faz entre a família e o Estado. O contrato original é feito depois da derrota política do pai e cria um patriarcado fraternal moderno. Então, é justamente essa discussão que ela está colocando aí. O direito paternal, né, o direito de pai sobre aqueles corpos, que é legitimado durante muito tempo, ele, na verdade, o Estado moderno cria um moderno, baseado na lei, baseado no direito, baseado na autoridade política, baseado na Constituição do Estado. Então, a sociedade civil moderna não está estruturada no parentesco e no poder dos pais. No mundo moderno, as mulheres são subordinadas aos homens enquanto homens. Que é pior, percebe, né? Então, naquele momento, existe o poder do pai. Agora, no direito moderno, no Estado moderno, é o direito do homem. Ele nem precisa ser pai. Ele não precisa estar atrelado a uma família para ter direito sobre aquela família. Bom, a liberdade civil depende do direito patriarcal, como a gente discutiu, e a diferença sexual, portanto, nesse contexto, é uma diferença política, né? Então, a ciência política não vai discutir isso propriamente, não vai entender que essa diferença sexual é uma diferença política, porque não consegue entender o que a epistemologia discute sobre democracia. Então, a teoria Kameny criou uma imagem enganosa da sociedade pelo contrato. A história do contrato é um relato da construção da esfera pública e da liberdade civil. A outra esfera, privada, não é encarada como sendo politicamente relevante. Tem-se a impressão que o contrato social e o contrato sexual são distintos e que o último diz respeito à esfera privada. Porque quando essa discussão do contrato entra na esfera privada, ela surge como contrato de casamento. Não é sobre isso que ela está falando. Bom, esse contrato de casamento, ele reflete uma ideia muito mais ampla que se consolida no ambiente público. No entanto, a autora diz, o domínio público não pode ser compreendido sem a esfera privada, e do mesmo modo, o sentido do contrato original é desvirtuado sem as duas metades interdependentes da história. Como a sociedade civil se organiza? Ela depende de uma organização privada. Então, ela está dizendo isso. Vocês estão subalternizando a esfera privada, mas se eu desarticular a privada, eu obrigatoriamente vou desarticular o ambiente público. Certo? Então, até a configuração das praças vai mudar. Né? Porque aquele ambiente público, ele é reflexo de uma organização privada. Tá? François Verger vai falar muito sobre isso, agora, mais recentemente, sobre como esse ambiente público, o ambiente privado organiza o ambiente público. Então, o significado do que é ser indivíduo, produtor de contratos e civilmente livre, é revelado através da sujeição das mulheres dentro da esfera privada. O contrato sexual não está associado apenas à esfera privada, o patriarcado não é puramente familiar ou está localizado na esfera privada. O contrato original cria a sociedade civil patriarcal em sua totalidade. Os homens passam de um lado para o outro entre a esfera privada e pública, e o mandato da lei do direito sexual masculino rege os dois domínios. A sociedade civil é bifurcada, mas a unidade da ordem social é mantida, em grande parte através da estrutura das relações patriarcais. Então, olha só, o entendimento sobre a ordem social, ou seja, a criação de dois ambientes separados, né, a partir do Estado moderno, o público e o privado, na verdade, é uma mesma estrutura, e ambas são patriarcais. E aí, essa é uma provocação. Bom, se a democracia liberal criou todo esse direito patriarcal, aí a gente tem que perguntar, bom, nós somos liberais? Fala assim, bom, já não sei mais, né? Porque essa construção de liberdade, ela é a metade da história, né? Essa construção de Estado moderno é uma metade da história. Então, eu sou democrata liberal, então quando vocês ouvirem falar sobre isso, sobre esse Estado democrático de direito, né, como o liberalismo questiona esse Estado democrático de direito, porque na verdade é um Estado
democrático, patriarcal, essa questão ela fica sem resposta. A ideia de que os indivíduos são proprietários em suas pessoas é fundamental. O conceito de força de trabalho está atrelado nisso. Ao mesmo tempo, deve-se rejeitar essa visão dos indivíduos e o colorário de que a liberdade é o contrato e a posse. Por que isso está colocado aqui? Porque as teorias marxistas vão contestar essa ideia de contrato também. Eles dizem assim, bom, você é livre para assinar o contrato. Foi você que escolheu essa condição de trabalho. Você poderia não ter assinado esse contrato. Então, se você quis trabalhar neste lugar, então aguente as consequências, porque você é livre para escolher. E não é assim que funciona. Não existe essa autodeterminação puramente. Não existe essa liberdade de escolher onde quer trabalhar. Existe um exército de reserva, né? Então, isso está muito atrelado a essa ideia de que os indivíduos são proprietários em suas pessoas. Na verdade, existem agências que estão interferindo nessa minha liberdade, que me fazem assinar o contrato que eu sei que não vai ser o exercício da minha própria liberdade. Na verdade, ele acaba refletindo uma não escolha. Eu preciso assinar aqui. Né? O fato da liberdade individual, mediada por um contrato, pode ser exemplificada pela escravidão. Deveria fazer os socialistas e feministas hesitarem em utilizar as ideias do contrato e do indivíduo como proprietário. Então, ela está justamente discutindo essa percepção de liberdade. Que as mulheres possuem uma propriedade na sua própria pessoa. Mesmo reconhecendo que o indivíduo, enquanto proprietário, é um ponto do qual gira o patriarcado moderno, o indivíduo é o alicerce sobre o qual a doutrina contratual é construída. E dado o grau em que o socialismo feminino apoia-se no indivíduo atualmente, eles deram as mãos aos contratualistas. Então, isso já é uma crítica de que, olha, bom, quando essa ideia de indivíduo dentro da sua própria pessoa surge, alguns teóricos do feminismo vão pensar, bom, nós também somos livres na nossa própria pessoa, só que é aí que está o engano, né? Porque essa construção de indivíduo, ela é uma construção sexual, de contrato sexual. Então tem que ter muito cuidado, ainda bem que nós temos contato com essa epistemologia feminista, porque nós, às vezes, podemos cair no conto de que o indivíduo, ele é livre na sua própria pessoa, né? Porque o trabalhador, ele não é livre na sua própria pessoa, mas só que o conto fala sobre isso. A gente está passando por uma discussão muito importante sobre isso, que está relacionado à uberização do trabalho. Vocês já devem ter ouvido falar sobre esse termo, né? Então, o que a uberização ela promete, como a democracia prometia antes, né? Eu sou dono do meu próprio tempo, eu sou empreendedor em mim mesmo, eu decido a hora que eu vou trabalhar, eu posso folgar, eu posso fazer tudo o que eu quiser, né? Só que é um conto. Se a gente for discutir questões relacionadas à assiduidade e tudo mais, aquilo que caracteriza o contrato de trabalho e, por consequência, aquilo que dá direitos relacionados a férias, auxílio-doença e 13º e tudo mais, é uma parte, então, contada pela metade. Então, o que algumas pessoas entenderam é que esse indivíduo, esse conceito de indivíduo, ele tem que ser operacionalizado de uma forma diferente. Porque se nós formos pensar o indivíduo como os contratualistas pensaram, a gente vai estar caindo no conto do contrato, né? Então, é preciso abrir os olhos e ter uma lente muito muito crítica a respeito dessa questão. Então, contar a história do contrato sexual é mostrar como a diferença sexual entre a diferença política são essenciais para a sociedade civil. E aqui tem um livro da Flávia Biroli, uma professora da UNB também de ciência política, que é muito, muito, muito importante para que a gente perceba, entenda a autonomia e a desigualdade de gênero
e a crítica que ela faz à democracia, também lendo muito da Carole Pateman, que foi a teoria que nós discutimos aqui, e trouxe algumas coisas também. O feminismo diz que a democracia possui limites, né? E ela se expressa por meio de posições desvantajosas das mulheres dentro desse ambiente democrático. O feminismo percebe que os direitos iguais não correspondem efetivamente a acesso a recursos materiais, acesso a recursos simbólicos e a possibilidade igual de expressão de interesses e participação na esfera pública, né? Essa igualdade formal, ela na verdade é uma relação desigual. O Estado promete essa igualdade formal, mas ela não se consolida. E o liberalismo, ele promete uma individualização das pessoas enquanto valor, só que na verdade ele se consolida a partir das diferenças e das desigualdades. Então ele é liberal, mas como uma operacionalização conceitual, ou seja, é liberal para alguns corpos. Os limites dos equívocos do liberalismo residem na crítica à dualidade entre público e privado. Então, esse livro da Flávia Biroli vai discutir exatamente que as divisões convencionais entre público e privado acabam funcionando assim como justificativas para a alocação desigual de recursos e oportunidades, mesmo quando a igualdade é formalmente garantida. Então, de modo geral, acomoda-se uma dinâmica sexuada de produção social das alternativas para que os indivíduos construam suas vidas, definam e realizem suas preferências e suas concepções de bem e façam suas escolhas. O pressuposto normativo do igual valor dos indivíduos é rompido sistematicamente no cotidiano da sociedade democrática e liberal contemporânea. São desiguais as condições materiais e simbólicas nas quais os indivíduos exercem a sua liberdade e buscam determinar automaticamente as suas vidas. Então, não é uma simples autodeterminação, porque os recursos eles estão em determinados âmbitos, né? Então, os recursos eles estão no âmbito público, as decisões estão no âmbito público, né? Então, tudo isso interfere na minha escolha, na minha concepção de bem, na forma como a minha preferência se realiza, na forma como a democracia liberal, na verdade, ela cria espaços mais ou menos democráticos a depender dos corpos, né? Então, na verdade, o que ela está dizendo? Essa autodeterminação sofre a interferência de agências, né? Que vão determinar se eu vou escolher ou não. Embora pareça uma escolha, na verdade, ela está fundamentada por uma sociedade extremamente patriarcal, seja no âmbito público ou seja no âmbito privado. Ser posicionado como homem ou como mulher é um fato fundamental na constituição da individualidade, na definição do horizonte de possibilidades e expectativas. As posições sociais e as experiências distintas de mulheres e homens são, assim, centrais para a reflexão sobre os obstáculos ao exercício da autonomia. Os contextos em que as preferências são produzidas e os atos de livre escolha tornam uma possibilidade atravessada pelo gênero. Aí ela vai discutir muito sobre essa questão da autonomia, porque, embora sempre pareça autonomia, na verdade não é, porque compreende a soberania dos indivíduos em relação a si mesmo e aos outros, corresponde a uma capacidade de estabelecer as leis morais sobre as quais vive como as leis morais universais, isto é, prescrevendo a si as mesmas leis que outros indivíduos racionais prescreveriam a si próprios. Essa capacidade é a matéria que constitui a dignidade. Então, a subjugação e o domínio por outros correspondiam não apenas a impedimentos e autodeterminação de um indivíduo a alguns indivíduos, mas uma ruptura com o que é propriamente humano e universal em cada indivíduo, isto é, a sua capacidade de agência moral. Ao mesmo tempo, a autonomia e livre-arbítrio caminham juntos, abrindo terreno a uma responsabilidade moral. O exercício da autonomia dependeria, assim, da garantia da liberdade. E esta, por sua vez, teria como prerrogativa a definição de fronteiras adequadas entre a individualidade e a sociedade. Deveria, sim, haver perfeita liberdade quando a conduta de um indivíduo afeta apenas o seu próprio interesse e o de mais ninguém.
No entanto, o liberalismo não consegue compreender barreiras que somente o feminismo consegue expor. Trata-se de uma análise crítica das barreiras à autonomia das mulheres, singular em meio aos outros obstáculos e à autonomia dos indivíduos nas sociedades liberais capitalistas contemporâneas. Certo? Então, esse liberalismo, ele cria liberdades e cria barreiras. E só o feminismo consegue deixar isso claro. Então, olha só, mulheres e homens recebem estímulos distintos e lidam com alternativas e facilidades diferentes quando definem suas preferências, realizam suas escolhas e, de modo amplo, constroem suas trajetórias. Assim, nas sociedades contemporâneas, nas quais a igualdade formal foi, em grande medida, atingida a valores liberais, estão na base das instituições, nas normas e nelas no igual reconhecimento dos indivíduos. É possível constatar que a ausência de barreiras formais ou de coerção não corresponde à possibilidade desigual de autodeterminação para os indivíduos. E a rede de vantagens e desvantagens que assim se organiza tem o gênero como um elemento fundamental. Então, esse Estado moderno cria vantagens e desvantagens olhando para o gênero. Tem um ponto aí que eu acho que vai como uma luva, um exemplo. Eu noto, assim, professora, assim no meu labor, um sistema que não dá conta da voz da mulher nos falantes. Porque numa discussão parlamentar, você tem um tempo, não tem? Tem um tempo, é 2 minutos, tem. Então, quer dizer, é como se 5 minutos, 10 minutos, algum tempo desse, a mulher tivesse que explanar uma série de questões que não dá naquele momento. E isso vai ser cortado à fala, tanto é que a legislação, o 359B, por exemplo, hoje, o Código Penal, o 326B, o Código Eleitoral, colocaram a violência de gênero. Mas o que eu estou querendo dizer é justamente isso, que esse corte da fala e essa cena aí que a gente está vendo é uma representatividade disso. Ou seja, é um resquício que vem de um contrato sexual homem para homem, onde as regras são definidas, já estão todas pressupostas aqui, e quando há um espaço de fala, dentro de uma estrutura que já está pré-moldada, ele não dá conta, e aí vem a violência. Então, como é que o Estado, ao mesmo tempo que ele criminaliza, como é que ele vai dar conta de resolver isso se os pressupostos macros ele já nasceram de uma violência? A violência tem raiz, né? É como se você tivesse. Não está olhando para a raiz. E esse é um espaço que não foi construído pela ocupação dessas mulheres, né? Desde a constituição do Estado moderno. Então, o que se pensa a respeito do Estado moderno? Agora nós temos uma Câmara para tomar decisões políticas. E nós vamos exercer a nossa representação e isso vai fortalecer a democracia, porque agora o Executivo ele vai tomar decisões conversando com o Legislativo e a partir dessa conversa, desse diálogo, dessas relações, nós vamos ter uma determinada política, uma determinada decisão política. Bom, o problema é que a construção desse Estado moderno, dessa Câmara, desse Executivo, desse Legislativo, é extremamente patriarcal, porque a raiz da construção desse Estado moderno se dá por um contrato entre homens, de homens para homens, certo? E de homens para sua hereditariedade, ainda tem isso. Ou seja, é um espaço totalmente determinado. Sitiado, né? Não dá para fazer um BO, né? E não dá para fazer um BO para resolver, né? Então, existem estados que determinam que o número de vagas seja 50%, né? Para a ocupação das cadeiras parlamentares. Estados não são, que eu digo, países, né? Mas é complicado. Então, olha só. As alternativas socialmente disponíveis para escolher. Então vocês estão vendo que a escolha ela está sobreposta a padrões de socialização, a desigualdades estruturais, ao silenciamento e a relações de poder assimétricas. Então, como é que essa pessoa vai escolher se existem essas agências que estão determinando
o poder de escolha dela. Então, essa agência que determina o poder de escolha dela, ela não é observada pelo liberalismo, né? Porque o liberalismo vai falar sobre liberdade de escolha. Então, que autonomia ela tem dentro desses padrões, dentro dessa desigualdade, do silenciamento e das relações assimétricas, né? Então, o indivíduo autodirigido é aquele que estabelece objetivos para si, definidos em um conjunto de opções e que pode ter a expectativa de alcançá-los. O exercício da autonomia se apresenta em graus variáveis e que a autodeterminação se dá de maneira necessariamente imperfeita em meio a constrangimentos. Os constrangimentos podem ser a ausência de alternativa de trabalho remunerado e digno, a ausência de proteção à integridade física das mulheres. Então, quem pode escolher, não vai escolher um trabalho mal remunerado, né? Falta de creche para o cuidado adequado das crianças. Então, para serem reais, essas escolhas devem estar socialmente, politicamente e economicamente ao seu alcance, que não é verdade, né? Em condições de desigualdade, muitas escolhas livremente feitas podem ser apenas a expressão de falta de recursos materiais e simbólicos para o exercício da autonomia e podem, por outro lado, conduzir à subserviência e à dependência. Então, aqui eu trago algumas provocações já para ir encerrando. Dentro do plano de fundo contratualista, há condições do liberalismo enquanto ideologia. Há condições do liberalismo enquanto ideologia enfrentar a problemática da desigualdade de gênero no Brasil? Então, nós temos que resolver primeiro o que é um Estado moderno, né? Então, como enfrentar esses bloqueios estruturais de autodeterminação da mulher na sociedade brasileira? Essas são algumas das provocações que nós precisamos fazer, e isso vai se espalhar por diversos âmbitos, né? Em diversos locais, no turismo, no direito, na política, enfim. É isso, gente. Muito obrigado. São meio-dia e meia certinho. Alguém quer contribuir com algo mais? Eu tomei todo o café. Estão preparados para o sorteio. Nós precisamos. Está desligado, professor. Nós precisamos considerar que se esse curso teve muita parte teórica, ele precisava realmente de escolha. Nós não poderíamos de jeito nenhum trazer para cá algo que ficaria de passando, porque vocês viram a força do que é e do que não é, do processo de vivência das mulheres numa sociedade estruturalmente machista e racial, né? Dentro de um processo extremamente garantidor do sistema do pensamento conservador. Eu gostei muito que o Alexandre falou ontem, né? Para mim, interessante, e no meu modo, ele estava vendo que eu, enquanto idoso, estava diferenciando dos idosos que são geralmente conservadores. Eu gostei demais, sabe? Porque, na verdade, realmente eu sou idosa. E eu poderia realmente dar continuidade às minhas né? Eu sou já aposentada e uma série de outras sequências que o processo nos dá. Mas eu acho que, bem, o estímulo que o Milton me trouxe para esse mini curso,
ele foi extremamente forte para aquele momento que eu estava. Eu estava com o Cialá com 48 trabalhos para fazer a avaliação. Entendeu? Que eu estou no GT8 coordenando, né? Mas, poxa, não é isso. Mas, na verdade, isso faz parte da nossa militância. Entendeu? Nós não podemos deixar o conhecimento nos submeter. Aí, alguém, eu estou me lembrando da aula anterior, estava falando a respeito do quê? De um letramento dentro de um processo específico da questão racial, não é isso? E da amazônica. Nós não dispusemos para as especificidades. Nós optamos por trazer as contribuições do curso que nós vemos, né? Análise das teorias de gênero e feminismo na América Latina, porque achávamos que os participantes teriam que ter também essa dimensão teórica. Eu peço desculpas se isso aí feriu alguém, mas na verdade ele nos trouxe com essa preocupação, mostrar como as ciências, como a saúde, como, de um modo geral, elas interferem na nossa vida através de quê? Da institucionalidade de um Estado que se diz que define a vida dos outros. Eu queria fechar, mas tem aí os livros, eu acho que 1, 2, Falta um, já contei. 6, 7. Não vai dar, está faltando vários. A gente deixa alguém sem. Eu não sei livros, tá? Sim, alguém que você está falando. Você. Que é uma parte da interpretação. Aí eu queria que você falasse sobre a interpretação da parte Não. Nós estamos esperando. Desligou o microfone. Bem, foram mais de 200 inscrições, mas ficaram 40, 50, e dessas 47. E dessas 27 vão receber o seu certificado, terminarem o curso com uma monografia. Procurem ver, nós não fizemos nem nossa campanha do GPEM com. Nós estamos nos periódicos, vocês conhecem, Gênero na Amazônia. Então, está lá a último número, o número 24, está periódico do FPA, ele já faz parte. Estão todas as monografias, salvo 3, mais 24 monografias estão lá, muito interessantes, cada uma dividida. Então, o curso foi no momento mais difícil que vocês possam imaginar. De 20 a 21, 22 terminamos por causa da pandemia. Fizemos o curso virtual, né? Mas foi muito bom, muito interessante. E eu acho que todo mundo está me pedindo para que a gente faça um segundo. É muito cansativa a coordenação. E ninguém quer participar como coordenador. Então, sabe, eu tenho alguns compromissos como cuidadora. Sabe? Meu marido, né? Eu vivo um amor nesse sentido. Né? Então, ele precisa de mim, a gente divide não com outras pessoas, mas com uma pessoa querida que também divide. Está lá agora, né? Eu estou aqui com você, vou passar até um dia hoje aqui que eu tenho o GT. Então, nós precisávamos realmente fazer esse curso, mas está nós
temos o link do curso que está com todas as disciplinas, com a bibliografia, você não viu? Está lá, tá? Então, se quiserem, vão lá. Também tem a sala do grupo também, se vocês quiserem a lá. sala do grupo. Fica lá no prédio do IFCH, Nesse momento, nós estamos lá nos altos. nos altos do Instituto de Filosofia, nós estamos lá o dia todo. Terça-feira, Às terças, de 10 até 2h30, 3 horas. Se pode participar. Não tem inscrição não, é só ir mesmo. corre toda terça-feira. Toda terça-feira já estou lá, mas as pessoas, várias outras pessoas, o pessoal da OAB, muita gente está querendo que a gente retorne lá a um estudo que nós tínhamos, que era dentro da metodologia de leitura dirigida, que sabe o que é, né? Quer dizer, você vai ler e discutir, porque nem todo mundo leva para casa o livro, né? Então a gente fazia esse momento. Acho que nós vamos voltar a isso. Até falei para você, né? Tem muitas pessoas querendo. Se tiver alguém que possa fazer, que possa coordenar esse segundo curso, que é muita gente querendo. Foi muito bom. Então vamos sortear os livros. Sim, vamos sortear. Vou fazer aqui um